Agora nós vamos apresentar a decisão identitária com a desrotulação. Essa é uma intervenção focada na reestruturação cognitiva das crenças centrais sobre si, ou seja, das crenças de identidade, colocando tudo à luz de uma história, né? Nós somos indivíduos que fomos desenvolvendo várias versões nossas, né? Vários padrões comportamentais, desde o menino que eu fui, o adolescente que eu fui, o jovem adulto, até chegar agora o Thiago de 30 anos, e em virtude dessas diferentes experiências ao longo do tempo, eu posso estar sofrendo certas tendências de interpretação, de ação, agindo como se fosse um menino ainda, agindo como se fosse o adolescente que eu fui. E o Thiago, ele já pontuou aqui na dramatização que ele cresceu com um pai realizador, mas também autoritário, que cobrava muito, que criticava muito, né? Cobrava notas altas desde o ensino fundamental, e um pai que gritava muito. Então ele desenvolveu um menino intimidado, né? Silenciado, quieto, passivo, e esse menino está aparecendo agora nessas situações gatilho, né? Como desse cliente que chega também gritando, assim como o pai dele gritava, logo ativa o modo menino intimidado. Isso aí. Então vamos para a intervenção para vocês verem como ela funciona, depois a gente debate ao final. Bem-vindo de volta, Thiago. Opa, nosso encontro. A gente gastou aí algumas sessões trabalhando os seus pensamentos e me parece que isso está fluindo melhor, né? Você já está conseguindo já ficar mais leve, flexibilizando seus pensamentos, buscando aquele que mais se ajusta aos fatos, examinando aquele que é mais provável e trabalhando com as probabilidades. Isso está melhor para você, não está? Está melhor. A questão, e essa inibição que eu tenho na hora que eu não consigo me expressar? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Essa vai ser uma fase avançada do nosso trabalho, né, que vai acontecer depois que a gente deixar certos aspectos que ainda te governam no seu passado. Então, a gente vai chegar numa fase de treinar a sua assertividade para que você saiba como se posicionar, saiba se expressar, tenha conteúdo argumentativo e todo um conjunto de expressivos que instituam o adulto maduro, respeitável, admirável, né, porém gentil, elegante, porém mais firme suficientemente para as pessoas te renderem respeito. Eu acho que é isso que você quer. Mas, antes disso, eu preciso trabalhar com você um aspecto que vai ser central, inclusive, para destravar você para essa fase. Para que você possa ir para ela pronto para ser esse adulto firme e maduro que você quer tanto ser. Parte das nossas inibições são inibições que vêm da infância. A gente já identificou isso, né? Ou seja, você já me colocou como que ter sido criado por um pai realizador, grande, uma figura de autoridade, forte, intimidatória, né? Dura na forma de falar, meio rude, que te cobrava muito, que cobrava todo mundo, cobrava os funcionários. Ou seja, o cara mais durão nesse sentido, certamente com muitos valores de integridade, honradez, mas que no campo interpessoal, na intimidade diária, tinha essas durezas. É o mecanismo que ele podia, ele também tem a sua história, ele assim agia porque foi o que ele pôde aprender também. Talvez a vida tenha tornado feito isso dele, talvez tenha sido melhor, inclusive para vocês todos, embora tenha sequelas, né, nós desfrutamos do melhor e do pior das pessoas. Então, ok, pais não são perfeitos, a função aqui não é fazer alienação parental, mas o ponto é que isso, para o bem e para o mal, a gente é produto da nossa história e dos nossos influenciadores positivos, nos formando as coisas boas que nós temos, mas eles também podem ter formado um pouco daquilo que nós temos de pior, que são as nossas inibições e tudo mais. Então, essa dificuldade de se expressar e essa tendência a evitar, a recuar em um enfrentamento pessoal, isso foi formado na sua história, ou seja, desde talvez muito precoce. Percebe que quando criança você ficava inibido com ele, inibido com professores, inibido com colegas que você achasse mais forte, que essas inibições que foram
vem te acompanhando desde a infância, ainda são as inibições que você tem hoje como adulto, e que você pode ser maduro para muita coisa, mas nesses gatilhos emocionais, essa criança que tá funcionando, percebe como que a gente se desenvolve em diferentes áreas da vida. Algumas a gente pode estar bem desenvolvido e ter muita maturidade, que eu sei lidar com ela muito bem, me desenvolver bem para lidar com isso, mas para conflitos interpessoais, para pessoas que são mais intimidadoras, pessoas mais duras, eu não aprendi a lidar com elas. Eu lido ainda como eu lidava quando eu era criança. Então, ou seja, a nossa maturidade, ela não é generalizada, ela pode ser contextual. Em alguns contextos, que são os meus contextos emocionais, isso evoca o comportamento que eu tinha desde a infância, ou seja, que ainda está presente em mim. E eu preciso que você deixe essa criança intimidada, ameaçada, inibida, no seu lugar. Onde? Lá na história. E daqui para frente, para que você possa emergir, né, para que o adulto maduro também apareça nesses contextos, não só nos outros, mas aqui também tem um adulto maduro, que a minha criança emocional não esteja mais presente aqui. Eu não posso ter o comportamento que eu tinha com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos, numa situação em que eu tenho 30, e que eu deveria lidar com um repertório de 30 anos, com as capacidades de um adulto de 30, mas eu ainda lido inibido, que é como eu lidava quando eu tinha 10. Percebe? Então, para esse trabalho, eu quero começar com 2 coisas. Primeiro, trabalhando alguns rótulos que você se aplica. E depois, fazendo uma desfusão. Eu quero te desfundir, te desacoplar dessa identidade, dessas versões da infância. Desfundida. Pensa numa coisa fundida. Essas mãos estão fundidas. Elas se desgrudaram, desacoplaram. Não estão mais acopladas. Então, eu quero te desacoplar dessa autoimagem, desse autoconceito que te governa nesses contextos. Pode ser? Pode ser. Faz sentido o que eu quis dizer? Faz sentido. Então, eu quero fazer o seguinte com você primeiro. Primeiro, uma desrotulação. Você usa muito o rótulo de ser um fracasso. Eu quero começar um treino cognitivo, um aprendizado com você, e parar de se rotular. Parar de olhar seu desempenho e os efeitos dele à luz de rótulos. Você me parece ter uma tendência a rotular, né? Clientes são idiotas, eu sou fracassado, eu sou burro, eu sou incapaz. Percebe que muitas vezes a gente usa rótulos para descrever situações e os rótulos se tornam as nossas explicações. Se você diz que tentei fazer alguma coisa e não consegui, e isso eu rotulo como fracasso, a explicação que às vezes a gente dá para a coisa é: mas por que você fez isso e não conseguiu? Porque eu sou um fracassado. Quando, na verdade, existem muitas outras explicações. Então, eu quero que você, ao invés de usar os rótulos para explicar os fenômenos que te acontecem, mesmo quando ruins, que você busque descrever esses comportamentos e as várias causas para eles que não incluam rótulos. Por exemplo, me dá uma situação recente em que você se rotulou como um fracasso, ou que você acha que é um fracasso, ou que revela quanto você é um fracassado. Pode ser uma situação até antiga, mesmo que não tenha tido uma recente. Me dá um exemplo de uma situação assim. Eu tenho sentido isso algumas vezes lá dentro da empresa mesmo. Por exemplo, eu acho que eu cheguei, né? Eu olhei todo o estoque da empresa e eu fiquei bem perdido quanto que devia comprar, encomendar novos produtos. Então, me senti bem perdido. Não. Então, você, quando olhando o estoque e não sabendo quando comprar, né, calculá-lo, né, não sabendo calculá-lo, inventariar, avaliar, não sabendo calcular o estoque, se sentiu incompetente. Certo? Eu quero que você liste para mim todos os motivos pelos quais qualquer pessoa
poderia não ser um fracassado, um incompetente, e ao mesmo tempo ter dificuldade com isso. Por que qualquer outra pessoa poderia ter dificuldade com isso? Se eu tivesse que ir lá calcular, se você me contratasse para ir lá calcular um estoque e eu tivesse dificuldade de examinar o estoque e fazer o cálculo de quando ele não comprar, você diria, é porque você ligou um fracassado ou porque lista para mim? Quais são as opções? Você não é dessa área, não tem informação nessa área. Você não tem informação nessa área, ou seja, em outras palavras, você só não aprendeu. Talvez falte apenas um sistema de inventário automático, uma automatização do sistema de inventário e de feedback, né? Sobre redução do estoque, né? Te alerte a partir de um marcador. Você sabia que existem softwares que você programa, né? Quando chegar a 20 peças, emite um alerta para o seu WhatsApp, e aí você é notificado, opa, o estoque está baixo. Existem sistemas de gestão assim, então talvez falte uma ferramenta de gestão. Perceba que, então, quando você olha para o seu desempenho e para os efeitos dele, ainda que não seja o que você quer, você está falando, na verdade, de uma falta de conhecimento ou de um mecanismo ou de uma estratégia de atuação melhor. Mas você sempre insiste em dizer, tá vendo? Eu não sei fazer isso, isso mostra como eu sou fracassado. Porque você, de alguma forma, se convenceu de que é insuficiente, de que não você faça. Se tudo que eu faço, se sempre vai haver alguma coisa errada, e não há ninguém infalível, logo, quando eu errar, isso é a prova daquilo que eu já sei sobre mim, que é ser um fracasso. Percebe? Eu acho que isso é bem antigo. Eu acho que eu sempre ouvi rótulo, aprendi a explicar as coisas com rótulo. Quem dizia rótulo para você? Meu pai. Então, vamos ficar nele. Então, primeiro, aprendizado. Quero que você vá para a semana sempre dizendo isso. Não, parar de se rotular. Tudo que eu faço e tudo que eu não sei fazer ou que eu tenha alguma falha é uma questão de encontrar a melhor forma de fazer e que eu não aprendi. Só isso. Existe sempre uma boa forma de fazer as coisas. E elas podem, inclusive, ser aperfeiçoadas, ser melhoradas. E eu só tenho que aprender isso. Se alguém é capaz de fazer alguma coisa que eu não sou capaz, é porque ela aprendeu a forma de fazer que eu não aprendi. Beleza? Então, eu vou te dar essa lição, te mandar pelo WhatsApp, essa mentalidade. Tudo que alguém faz, e que é muito bom, e que eu não sei fazer, é porque essa pessoa aprendeu e eu não aprendi isso ainda. Eu só preciso aprender as formas de fazer as coisas. E não ser um incapaz, um fracasso. Né? Tirar esse peso da interpretação negativa. Mas você está me colocando que seu pai te ensinou a rotular, a se autorrotular. E eu queria lembrar com você um pouco disso. Você tem aí alguma experiência que você se lembre dele te usando esses termos? Fracasso, incompetente, burro. Você tem alguma experiência da sua vida? Você se lembra de alguma situação, de qualquer fase da sua vida, de qualquer idade, em que você estivesse numa interação com ele, por exemplo, em que quando você foi para aquelas matérias mais difíceis e que você estava com dificuldade, você tem alguma cena específica que vem à tua cabeça? Eu lembro que ele me cobrou, porque ele falou que estava pagando uma escola muito cara, que ele não teve oportunidade. Ele falou que eu não era dedicado, falou que eu estava assim, preguiçoso. Rotula é preguiçoso. Eu não era dedicado. Eu lembro que ele falou assim que eu estava sendo desleixado com as coisas, que eu não era grato pela oportunidade. Ou seja, preguiçoso, desleixado, ingrato. Olha quantos rótulos, né? Ou seja, uma educação baseada em rótulos. Porque ele não teve estudo, assim, Sim, então sim. ele foi aprendendo na prática, sem questão da empresa, e eu acho que ele não sabia dar um feedback. Era o... Ele sabe que isso incentivava. Era a tentativa dele de motivar. Mas os efeitos são esses, né? A gente acaba aprendendo a se rotular inadequadamente. Então, eu queria te pedir para fazer um exercício contigo. Vou pegar essa situação do estoque para a gente fazer um exercício imaginário. Né? É a primeira vez que eu vou fazer isso com você, e eu queria fazer um exercício lúdico, né? Um exercício imaginário,
de fazer você perceber claramente a fusão entre as suas experiências atuais e essas experiências históricas. E a gente aprender a deixar isso para trás. Pode ser? Beleza. Gradualmente conseguir fazer isso. Então, eu vou pedir para que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos por um minuto. Se mantenha de olhos fechados. E agora, de olhos fechados, eu quero que você me diga onde você está. Eu estou no consultório. Perfeito. Você está aqui no consultório comigo. Imagine agora que você, ao sair aqui do consultório, pela porta da frente ali da rua, encontre na sua frente um ônibus enorme. Um ônibus enorme com as portas abertas. As portas dianteiras, que dá a visão para o assento do motorista, de portas abertas. E essa cadeira do motorista está vazia. O ônibus está parado. E você resolve, achou estranho, e resolve entrar nesse ônibus para ver o que ele está fazendo ali. Parado na porta do consultório. Quase não te deixando nem espaço para você poder sair do consultório. Você olha para o ônibus, vê que está vazio, mas vê que tem gente dentro do ônibus. E resolve entrar nele. Quando você entra no ônibus, você se surpreende vendo ao longo das fileiras, em ordem decrescente, pessoas que você começa imediatamente a reconhecer. Porque a primeira pessoa, logo no primeiro banco, né, de entrada assim, né, em ordem descendo, ela é muito idêntica a você. Porque ela é a sua versão de 29 anos. E as mudanças foram poucas, né? Dos 29 para cá. Do outro lado do banco, tem a sua versão de 28. E atrás da de 30, da de 29, tem a de 27. Atrás da de 28, tem a de 26. E vai descendo a de 25, a de 24, a de 23, a de 22. E é um ônibus de 30 lugares. E vai descendo cada banco que vai descendo. Aqui são 15 lugares de um lado, 15 do outro. E lá no fundo, sentado, você vê, sentado no meio do banco, lá no banco final, lá no banco, um bebezinho, que ainda não tem nem seu primeiro ano, de 0 a 1 ano, sentado numa cadeirinha, e você percebe, você nem mais o reconhece, mas você percebe, vendo as pequenas mudanças de uma versão para outra, que esse bebê é você também. E ainda no seu primeiro ano, depois de você com 1 ano, 2 anos já, sentado nas cadeirinhas, ou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos. Todas essas suas versões vão com você para onde você for. Quando você sentar no lugar que lhe é devido. Porque só a última versão, a versão mais sábia, a versão mais madura, pode ocupar a cadeira do motorista e guiar esse ônibus com responsabilidade de driblar os pedestres, respeitar as regras de trânsito, fazer as escolhas de por que caminhos da vida seguir, parar antes as encruzilhadas, tomar as decisões, depois seguir novamente, calcular a velocidade em que você vai deslocar. Só quem está no volante só pode pegar o volante desse ônibus que guia você e todas as suas versões que vão contigo para onde você for. Seu passado sempre estará com você. Todas as suas versões fizeram você chegar até este momento. Todas as suas versões estão dentro de você e vão com você para onde você for. Mas elas não são você.
Não podem ser. O Pedro de 30 anos ali no volante não pode ser o Pedro de 6 anos que está lá atrás sentado no banquinho lá. O Pedro de 6 anos tem que contemplar a paisagem do caminho, enquanto o Pedro de 30 toma as decisões. Age de forma responsável. Age com a firmeza do adulto maduro que ele é. Reage aos estímulos do caminho. Não é o Pedro de 6, de 7, de 8, de 10, de 15, de 20, de 25, nem de 29 deveria. Porque o mais maduro vai liderar essa excursão permanente, ininterrupta, pelos caminhos da vida. O problema, Pedro, é que às vezes, quando você entra por certo tipo de estrada, certo tipo de caminho, esse é um caminho emocional que pode disparar lá no incômodo de algumas crianças, de alguma dessas versões. E, eventualmente, o Pedro de 10 anos de idade, quando você entra por aquele caminho, por exemplo, está diante de uma situação que você não sabe, porque não aprendeu como controlar um estoque, a criança de 10 anos fica ali ameaçada, a gente vai ser punido se a gente não fizer direito, o papai vai brigar com a gente, vai chamar a gente de preguiçoso, de incompetente, de desleixado. E ela sai de lá correndo, desesperada, e quer pegar no volante. E quer decidir, quer reagir ali, e começa a tentar reagir. E o que acontece muitas vezes, Pedro, é que nessa hora você, de bom grado, larga o volante, porque ela faz força com você, luta com você ali, você para o ônibus, sai do banco e deixa a criança de 10 anos assumir. E ela começa a se comportar no volante ali, dizendo o que pensar, o que fazer, o que não fazer, o que sentir, e você vai para o lugar dela, você deixa ela assumir. A minha pergunta é, a sua versão de 10 anos, de 12, de 13, de 14, de 15, deveria, em qualquer circunstância, assumir o controle do volante e você funcionar ali como ela? Como se você tivesse aquela idade? Não. Aquele funcionamento? Não. O que deveria acontecer? Você deveria parar o ônibus. Naquele momento, peraí, Pedro. E Pedro fala com Pedro. Vem comigo. Traga o Pedro, né, carinhosamente, coloque a mão nos ombros dele. Traga-o carinhosamente de volta ao seu lugar. Sente com ele ali, coloque o cinto nele. E explique para ele. Explique para ele que você entende o medo dele. Mas esse medo foi mal formado em você e não deveria você nem sequer deveria ter essa preocupação. Você deveria estar tranquilo desfrutando da viagem. E se isso não aconteceu com você, fique tranquilo agora, porque eu estou no controle. Não precisa você se desesperar e correr lá para tentar lidar com a situação porque ela te ameaça. Eu quero que você diga para esse Pedro de 10 anos, de 11, de 12, que agora ele pode ficar tranquilo, porque o Pedro de 30 está no comando. Você não está mais exposto a essas situações. O que aconteceu talvez não devesse ter acontecido, mas assim aconteceu. Assim foi o melhor que podia ter acontecido, foi o melhor que nosso pai podia ter feito. Mas agora eu estou no controle. Agora ninguém faz mais com a gente o que aconteceu antes. Agora, se alguém tentar me rotular de preguiçoso, desleixado e incompetente, ou qualquer coisa assim, vai ter de mim a reação adulta, madura, firme, que precisa receber. Como criança, a gente não podia se insurgir contra o nosso pai. E eu entendo você ter essa preocupação e esse medo de ser criticado, de ser rotulado, de se sentir mal. Mas agora não precisa mais. Podem ficar tranquila, porque eu estou no controle. E comigo ninguém faz mais. Ninguém pode fazer comigo aos 30 o que podia fazer com você aos 10. Faz sentido, Pedro? Faz. Muito forte isso. Então você vai dar a essa criança de 30, de 10, de 12, de 8, o que for, essa lição. Então eu quero que você faça isso agora. Eu quero que você agora vá àquela criança. Qual é a criança dessas aí? Qual é a sua versão dessas que foi ativada naquela situação do estoque?
Naquela situação de você estar olhando para o estoque, está tudo confuso, não saber por onde começar, e ter medo de comprar errado, faltar produto, não entregar aos clientes e falir a empresa. Naquela hora que você está olhando para isso e pensou, eu sou burro, sou fracassado, eu não sei fazer isso. Qual era a versão que veio ocupar o volante? Qual dessas? Escolhe para mim uma. Essa de 10, de 11 anos. Eu quero que você haja com ela agora. Faça o que tem que fazer. E vai falando em voz alta tudo que você vai elaborar com ela. Tem que falar para todas as versões do ônibus que a gente se desenvolveu em várias coisas, mas em nenhum momento estou encontrando uma versão que foi formada para ser a sucessora da empresa. E que eles precisam todos desenvolver tolerância para esse processo, porque eu agora, a versão de 30, sou a versão que está se formando para ser o sucessor, para herdar, para assumir a gestão da empresa. Eles se desenvolveram várias outras habilidades e que está acontecendo é que as habilidades que a gente se desenvolveu no passado não são suficientes para o contexto, mas porque são novos desafios e a gente precisa estar sempre desenvolvendo que a interferência das versões mais maturas, elas não podem acontecer. Então, diretamente para a versão de 10 anos, dizer para ele que nosso pai, ele não era refinado na forma como falava, não era sofisticado em ser sensível, em ser compreensivo, e ele achava que usando o rótulo estava incentivando, mas na verdade, naquele momento ali que a gente é criança, a gente estava formando nossa identidade. E a gente passou a explicar as coisas com base nisso. Se eu sou assim, então é por isso que isso está acontecendo. Mas que agora quero falar para você, de 10 anos, que precisa confiar que a versão mais atual, mais madura, está no volante e que sabe como dirigir as coisas. Só que não adianta ficar gritando dentro do ônibus e impedindo que esse processo aconteça, que a gente chegue ao destino previsto, caminho que a gente precisa trilhar. Agora, eu vou falar algumas frases, eu quero que você repita. Eu quero que você olhe para todos eles nos olhos, tentando todos eles nos olhos e diga: eu não sou vocês. Repete. Eu não sou vocês. Vocês vão comigo, mas eu não sou vocês. Mas eu não sou vocês. Então, daqui para frente, eu tenho o direito de agir com base na minha maturidade de 30 anos e não com base na minha maturidade de 10, de 12, de 15 ou de qualquer uma outra que vocês aqui representam. Eu agora tenho o direito de agir com a minha maturidade de 30 e não com a minha de 10, 15, de 20. Que vocês aqui representam. Vocês aqui representam. Perfeito. Vou lutar para ser a minha versão mais madura em todos os contextos, mesmo naquele em que um de vocês se incomoda. Vou lutar para ser a minha versão mais madura em todos os contextos, mesmo naqueles em que alguma versão incomode. Vocês aprendam a tolerar e se regular para deixar que eu haja maduramente. Aprendam a tolerar e a ser regular para que eu haja naturalmente. Maduramente. Perfeito. E agora você segue com o ônibus sem mais interferências. Perfeito? Perfeito. Então, pode abrir os olhos.
E Pedro, como é que você se sentiu? Foi bom? Foi muito forte, viu? Você entendeu Muitas qual é, lembranças. entendeu qual é a lógica desse? É Entendi. claro que isso é uma metáfora, né? Claro que isso é simbólico, mas você entendeu o que isso representa. O que você entendeu? Eu entendi que a gente tem as influências do nosso passado e que se a gente ficar agindo com base nisso, a gente até se desconecta da realidade. Parece que a gente regride, né? Todas essas nossas reações são reações regredidas, porque na verdade são as reações que a gente aprendeu antes e que não aprendeu a mudar. Essa vem mantendo esse funcionamento. Assim, esses desafios da empresa, como eu não sei prontamente o que fazer, logo regride. Logo regride. Mas, na verdade, eu tenho que tolerar. Eu não sei o que fazer, mas eu estou aprendendo. Não regredir. Vou perseverar. É como se eu não sei dirigir naquela estrada, que eu sou motorista, aí qualquer um pode pegar o volante. Não, eu vou mais devagar, aprendendo o que tem nessa estrada, como que sai dela, lendo as placas, avaliando, mas vou perseverando, ainda que devagarinho. Essa é a atitude de um aprendente. Então, onde eu tiver dificuldades, eu reduzo, vou com mais cuidado, mas não paro até que eu esteja com isso dominado. E não abandono, corro dali, porque a minha versão fracasso me diz que eu nunca vou conseguir, que eu vou fracassar. Não, essa é a versão anterior. A versão moderna reduz, né, a euforia, se acalma e, com mais cuidado e atenção, vai aprendendo a fazer aquilo. Faz sentido? Faz sentido. Muito bom. Então, vamos encerrar nossa sessão por hoje. Vai para casa com essa. Vou te mandar essas lições pelo WhatsApp, para você poder meditar bastante nisso e todos os dias, daqui até o nosso próximo encontro, os próximos encontros, desrotulação. Para de se rotular, examina a situação, formas de melhorá-la. A situação é essa, eu não tenho esse aprendizado, forma de aprender, forma de melhorar. Só isso, sem rótulos. Todos temos limitações, todos não sabem. É impossível um ser humano saber tudo que os 8 milhões sabem e todos aqueles que nos precederam. Aqueles milhares de seres humanos que deixaram de nos legar nos livros. Ou seja, há muito conhecimento, a gente não domina tudo. O que eu não domino e que eu queira dominar, eu também posso, não sei fazer isso, vou botar gente para fazer. Também poderia delegar. Mas se eu achar que é importante que eu domine aquilo, então devagar, nos meus limites, eu vou aprender e daqui a pouquinho isso vai estar dentro das minhas capacidades. Agora, se rotular, nunca mais. Faz sentido? Muito bom. Vou levar essa lição do ônibus. Tá ótimo. Obrigado. Valeu, até a próxima.